diferencial de uma K-forma. Tá bom? Muito bem. Então seja ômega uma K-forma em U, né, onde U está em Rn aberto, né? Uma K-forma diferencial. Então ômega se escreve nesse aberto, né? Ele é uma soma de K listas alternadas. Vou usar essa notação: AX, DX e 1, DX e K, né? Onde I, né, é uma K lista, né? E 1 e K, né? Isso aqui para todo X em U. A sub I, de fato, é A sub U1, A sub I2, A sub IK. São funções que vão de U aos reais, né? São funções diferenciadas. Diferenciáveis. Em U. Okay. Então, às vezes você vai encontrar a notação assim, né? A notação usual é assim: ômega igual somatório em I, A sub I, D, X sub I. Tá? Então, onde esse D sub X sub I é simplesmente o D sub X sub I1, D sub IK, né? Produto exterior dessas K-formas. Então aqui é K lista ascendente, né? Beleza. Então vamos definir a diferencial de ômega. Então definição: a diferencial de ômega é a aplicação de sub ômega, que vai de U, nas aplicações lineares de Rn aos tensores alternados de Rn, aos K tensores alternados. Isso aqui é K. Tá. Ômega é uma K-forma, hein? Então, como é definida? D ômega em X, né? É um elemento que vai do Rn para todo X em U, uma aplicação linear definida pela seguinte: um B, você associa D ômega X aplicado a B como a soma em I, aqui a derivada de A sub I em X aplicado a B, e D X sub I em X.
Deixa eu ver aqui qual que é. Isso, né? Isso. Esse aqui é o... esse aqui é o número, né? Isso. Isso, tá certo. Esse aqui é o número real. Vamos explicar bem como essa derivada funciona. Então essa aqui é a definição, tá, do diferencial. Isso aqui vale para todo B em Rn, você define dessa maneira. Isso. Isso. Tá, olha só. Os AIs, não, são funções de U no reais, certo? Então, a diferencial dos AI são aplicações que vão de U nas aplicações lineares de Rn em R, né? A cada x você associa a derivada dessas funções e elas são aplicações que vão de Rn em R. Beleza? Então a cada b você associa dx, dai dx aplicado a b. Então isso aqui é um número real. Tá vendo? Isso aqui é um número real. Então note que para todo x em U e B em Rn, o dx, d ômega, diferencial, né, de ômega em x aplicado a B é um elemento. Por quê? Porque é um elemento dali, porque ele é combinação linear da base desse espaço, né, dos tensores alternados centrados do Rn centrados em x. Muito bem. Tá claro? Então, esse é a diferencial de ômega. Muito bem. Tá. Então, vamos, essa é a definição formal. Vamos dar uma interpretação nova aqui. Então, uma observação. Uma observação. De ômega pode ser visto como um elemento de A K mais 1 Rn. Como um K mais 1 tensor alternado. Vamos ver por quê. Vamos ver por quê. Vamos ver por quê.
assim. Então, vai ser visto assim. D ômega em X, né? Aplicado B0, B1, BK. Então temos K mais 1 vetores em Rn, né? Então isso aqui vai dar soma de igual a 0 dk menos soma elevado a i, o que vai aparecer em diferencial vai aparecer a diferencial de ômega aplicado a x aplicado a bi, tudo isso aplicado a B0, BI chapéu, BIK. Então a definição é essa, né? Definição. Então olha só, nós tínhamos definido dx ômega b, né, com um vetor de Rn. Então daqui, ó. E como é um elemento, um K-tensor em Rn, x, então aqui temos que ter K vetores. Que temos K vetores. Essa notação chapéu BI significa que esse vetor foi retirado dessa lista de vetores. Então, significa que BI foi retirado do vetor B0, B1, ou seja, só ficamos com B0, B1, BI menos 1, BI mais 1, BI mais 2 até BK. Então foi retirado. Então aqui é uma soma alternada. É uma soma alternada desses. Se a gente quer ser mais explícito, usando a esse aqui é uma soma, né? Diferencial de A sub i em x aplicado a B sub i, né? Aqui vem a dx1 dxk deixa eu ver como a gente escreve isso aqui. De uma maneira não é mais fácil. Vamos reescrever bem, porque de uma maneira mais simples. Que a gente tem que retirar o iésimo, né? B1 BK. Tá, vamos deixar por enquanto assim, porque senão vai confundir. Vamos deixar assim, tá?
Só lembrar que lembrar aqui, né? Tinha essa definição de ômega x de ômega x p é soma em I a diferencial de aço I dx cada b de x1 exterior de x e k. Essa é a definição dessa parte aqui, dessa parte de dentro, né? Então vamos deixar assim por enquanto. Quando a gente vai trabalhar nos casos práticos, aí a gente vai aprender como se trabalha com esses diferenciais. Então é isso. Vamos dar um exemplo, um caso mais simples, tá? Que acontece com aceroformas. Então seja f, né, uma função u sem infinito nenhum, tá? U aberto de Rn. Então ômega é uma aceroforma, né? Então a diferencial de essa aceroforma é uma forma. Então quem é essa forma? Então vamos aplicar a definição. Então a definição é df aplicado a x. Como é forma, você só precisa de um vetor b, né? Tá. Então vamos ter que derivar a expressão, né? Essa derivada de f, certo? Aplicado a b. Só tem um vetor, né? Não tem mais linhas ascendentes. Esse, se você quiser, é o gradiente de f, produto interno com b. Ou esse aqui é somatório de 1 até n derivadas parciais de f dxi aplicado a x, b, onde b é b1, b2, bn, um vetor de Rn. Esse é a diferencial tá, mas aí a gente não escreveu em termos do G-sim, da base, né? Tá, vamos escrever isso aí. O que aqui acontece é que a projeção, né, de B na iésima coordenada, a gente denotou, se você lembra, né, dxi. Da dxi em B é B sub I, certo? É a projeção, que é a base canônica, né, do dual. Projeção na iésima coordenada. Então, aqui, se você quiser ser mais específico, df aplicado a B é igual a somatório de igual a n derivada parcial dx e aplicado a x desses dx e bi, ou b, né? Dx e b. Como isso vale para todo b, então você pode escrever simplesmente a derivada em x é igual, diferencial, né? Em x é igual a em termos de diferenciais, né? Esses caras geram o dual do Rn. Então, a diferencial de uma função é derivada parcial em relação a x1
dx1 mais derivada parcial em relação a x2 dx2 mais até derivada parcial de f em relação a xn dxn. Isso aqui para todo x em U. Então essa é uma forma. Esse aqui é uma forma, né, ômega, né, uma forma associada à função. Vamos dar um exemplo específico, por exemplo, se você tiver especificamente um exemplo, vamos lá. Vamos colocar f de x1, xn, por exemplo, for essa função, né? X1 ao quadrado. Então, quem é a diferencial? Bom, vai ser a derivada parcial de f em relação à primeira variável, ou seja, 2x1 dx1, né? Mais derivada parcial em relação à segunda variável, 2x2 dx2 e assim, né? 2xn dxn. É como se derivasse implicitamente, né? Mas, de fato, a gente denotou isso aqui como se fosse a base canônica do dual, né? Então essa expressão é uma forma, né? Uma forma. Tá. Então, se você tem f, a diferencial de f é uma forma, né? Vamos agora a ver o que acontece se tem uma forma, como conseguir uma dois forma, né? Vamos lá. Exemplo 2. Se tiver ômega, uma forma, né? A sub i uma forma em R. Aqui será uma diferencial, é simplesmente fazer a diferencial de A sub i e exterior de sub i. Então aqui vai dar aqui sai, né? J igual a Tn derivada parcial de A sub i em relação a xj em x, né? Exterior, todo exterior. Isso aqui já sabemos, né? De sub i de xj exterior de sub i. Então, aqui bom, tem que usar a propriedade distributiva, né, do produto exterior e vai sair o quê? Se for igual a zero, né, só se for diferente. Então vai sair tipo i menor que j, não? Talvez. Então, ou seja, todos os i menores que j, onde i varia entre 1 e n, e j também. Porque se fossem iguais, aí cancela, dá zero, né?
Então vamos pegar um exemplo em R2, por exemplo, para ver que esse aqui é diferencial. Mais claro, em R2. Então, em R2, bom, então temos A, XY, dx mais bxy, dy, né? Só tem xy, duas coordenadas em R2. Essa aí é uma forma. Quem será a derivada? A diferencial, então, vamos lá. A diferencial, aí você vai derivar cada coordenada. E vai fazer exterior de x, né? Mais db exterior de y. Ok? Então, diferencial. Aqui aplicamos o que a gente já sabe. Essa aqui é a diferencial de x mais diferencial de a, dy, dy. Aí tudo isso exterior de x. Mais, aqui aplicamos diferencial de b. Diferencial de b não é mais nem menos que a derivada usual. Aí tudo isso exterior de y, ok? Agora aplicamos distributiva. Propriedade distributiva. Então, de ômega é igual. Então, olha só, dx exterior dx é zero. Então, vai sobrar a dy exterior dx mais aqui dy exterior de y dá zero. Então, vai sobrar b exterior dx. Agora, podemos dy exterior dx é menos, né? Dy, dx exterior de y. Uma permutação de uma transposição. Aí tem um sinal, então aqui é o sinal, mais. Agora vamos agrupar os dois. Então, de ômega igual. Aí vai sair simplesmente essas duas formas. Que justamente essa fórmula aqui, só que generalizada. É esse aqui. No caso de 2. Então, esse é a diferencial de uma forma. É derivada parcial de x menos em relação a b menos a derivada parcial de y em relação a a. Tá claro? Arthur, isso tem alguma coisa a ver com aquela condição de uma forma ser fechada? Não. Aqui não é. Ser fechada significa que a forma, a diferencial é zero. Então, por isso que define daquela forma, são dois, por exemplo, define que é uma forma seria fechada se del B, del X fosse igual a del A do Y. A definição em geral fechada, né? A definição geral diz o seguinte, foram fechadas. Então, uma K-forma em geral, né? Uma K-forma ômega é fechada se a sua diferencial é zero. Essa é a definição, ok? Então, em particular, se você aplica, se você quer saber quando uma forma em R2 é fechada, simplesmente você calcula a diferencial da forma, é isso, né? Então, essa aqui é zero, se somente se, esse fator anula. Entendi, obrigado. Entendeu? Então, isso vem por essa continha que eu fiz. Mas a definição geral é essa aqui. Tá? Nem todas as formas são fechadas, é claro. Algumas são, algumas não. Mas isso aí vem depois. Fechadas, exatas, né? Aí vem depois. Mas minha intenção com esse exemplo é você aprenda a calcular a diferencial de uma forma. Mesmo em R2, tá?
Vamos a um exemplo específico, tá? Só para ver como se trabalha, né? Um exemplo específico. Por exemplo, se você pega ômega, vamos pegar aqui, x ao cubo, dy, y elevado a 5, sei lá, por exemplo. Aí, exercício, calcule de ômega. Vamos colocar mais, aqui vai dar zero, então vou colocar assim, ó. Um pouquinho mais. Dá EY dx mais, sei lá, x ao cubo dy. Tá. São funções, né? Tudo bem, é infinito, em R2. É uma forma, né? Então, a diferencial. Então, você vai ter que derivar esse cara. A diferencial da exponencial é a mesma, né? Diferencial de x ao cubo é 3x quadrado dx exterior y. Então, já apareceu. Então, aí você pega 3x quadrado menos, né? Porque você vai comutar. Pronto, essa aí seria a diferencial da forma. Exato? Não. Isso aí não anula, não. Tipo, é fechada? Não, não é fechada. Não é fechada. Muito bem. Se você lembra o teorema de Green, né? É isso? Green em R2. Aparece essa, né? Esse é igual à integral de caminho do A dx mais B dy, certo? Integral circular, né? Esse porque tem a ver com o teorema de Stokes. Aqui é a diferencial de ômega. Aqui integral só ômega da fronteira da região. Tá? Esse teorema de Green, né? A gente vai ver depois. Mas essa diferencial aparece no enunciado do teorema. Se você quiser dar uma olhada aí, teorema de Green, em R2. Parece, né? Muito bem. Não. Então, se foram fechadas, bom, já aproveitei a pergunta do aluno, então já defini o que é uma forma fechada, né, quando a diferencial é zero, identicamente zero. Agora vamos a uma proposição. Vamos aprender como a gente deriva um produto, né? Então, seja o um aberto, F, o AR, isso é infinito, e ômega, uma K-forma. Então, vale o seguinte, diferencial do produto é igual a diferencial de F exterior ômega mais F de ômega. Isso. Então, essa que você é como a regra de Leibniz, né? Diferenciando um produto é diferencial da primeira, exterior ômega, agora você diferencia a segunda, né?
Muito bem. Vamos lá então. Vamos lá então. Prova. A derivada de f em relação a x aplicando o vetor. Tá, vamos primeiro escrever ômega como soma, né? Então seja ômega a soma de AI dxi. Tá, então a diferencial de f ômega vai ser a diferencial de f AI. Esqueci de colocar aqui. Esqueci de colocar no ponto, né? Ponto x aplicado no vetor vai ser a soma da diferencial de f AI aplicado a x em vetor dxi, certo? A definição. Aí vamos aplicar, aqui são funções, né? Então a gente aplica leis, vai dar soma, vai dar diferencial de f aplicado a x, aplicado a b, né? Vezes ai dx, mais f dx, diferencial de açoí a x aplicado a b, tudo isso dxi. Então aqui dá soma em i. Então temos tá, aqui com o vetor de Qn, né? Então temos df dx aplicado a b, açoí x aplicado a dxi, mais f dx, soma, né? De fato aqui pode sair f, né? Pode sair f dx. Não depende do i, então aqui sai df dx aplicado a b. Aqui fica somatório de AI dxi, esse aí é ômega. Mais aqui aparece df, aqui aparece diferencial de ômega aplicado a x aplicado a b. Então temos que isso aqui é a diferencial. Isso aqui para um b em RE. Tá. Mas aí a gente quer para a diferencial geral, para olhando ela como um K mais um tensor alternado. Então, em geral, a diferencial de f ômega em x aplicado a B1, B0, né? B0 até BK é igual ao somatório de I, soma alternada, né? Soma I até N, 0, menos 1 I, não, igual a 1, né? Desculpa aqui, igual a 1 até N
aqui vai diferencial de F ômega em X aplicado a BI. Isso aqui é aplicado a não, vou escrever direitinho aqui. Tá vendo? Soma alternada. Diferencial de F ômega aplicado a X aplicando a BI, né? Isso aplicado a B0, BI, BK. Então aqui vai de 0, né? Vai de 0. Porque B0 conta aqui. 0. Isso, vai de 0. Então essa expressão eu tenho aqui em cima. Essa aí é igual. Isso aqui é igual a... Eu tenho aqui em cima essa expressão. Ó, tá aqui. Isso aí é igual dfx bi, né? Desses ômega dx aplicado a bk mais somatório igual a 0 atn menos i. A segunda parte é f dx diferencial de ômega dx vezes i, né? Vezes i aplicado a B0. Isso. Então é isso. Agora, aqui você pode tá, então essa parte é justamente a diferencial de f é isso aí, né? Mais essa parte f sai, e aqui fica dx, d ômega, d ômega aplicado a x, aplicado a... Então isso vale para todo x e para todo B0, B1 até BK. Então com isso a gente mostrou que a diferencial de f ômega, visto como um elemento em AK mais 1, é igual a df exterior ômega mais f exterior f multiplicado por d ômega. Isso aqui visto em beleza. Muito bem. Tá, isso aqui é muito usado, que por exemplo, vou dar um exemplo, né? Seja G e ômega
sei lá. Calcule. R2, tá? Calcular diferencial de G ômega. Muito bem, então d ômega, pela fórmula, né? É dg exterior ômega mais g d ômega. Então aqui a diferencial de g é 3x ao quadrado dx menos 2y dy exterior ômega mais g é x ao cubo menos y ao quadrado d ômega. Então aqui é d ômega. Aqui é d ômega. D ômega é dy exterior dx menos dx exterior dy. Tá isso. Agora vamos fazer distributiva. Ó, dx exterior dx é zero. Então não vai dar nada. Vai dar aqui S com S agora. Então dá menos 3x ao cubo dx exterior dy. Agora S com S dá menos 2y quadrado dy exterior dx. dy exterior dy é zero. Aqui, bom, aqui dá zero, né? Porque, não, aqui não dá zero não. Aqui é menos dx exterior dy, então dá duas vezes, né? Então menos duas vezes dá dx exterior dy. Concorda? Duas vezes. Então pronto, vamos lá. O que a gente tem? Vamos colocar isso em função do... vamos colocar aqui. Menos 3x ao cubo. Vai dar mais, né? 2 quadrado. Aqui menos. Tudo isso vezes. Pronto, isso é a diferencial. Acho que dá para diminuir mais, né? Vamos diminuir mais. Aqui dá menos 5 mais 4. Pronto, isso seria a diferencial de G. Então assim, você pode trabalhar com qualquer tipo de função diferencial. Muito bem. Então, em geral, por indução, né, dá para mostrar o seguinte. Proposição, eu vou deixar como exercício, ok? Em geral, seja alfa uma K-forma em U e beta uma L-forma em U aberto em Rn. Então vale o seguinte, a diferencial de alfa exterior beta é igual a d alfa exterior beta mais menos 1 elevado a k beta exterior de alfa, ou alfa exterior de beta. Então, bom, aqui por indução, né, de fato, para mostrar, ou também direto usando definição. Então vou deixar isso aqui como exercício. Vamos mostrar.
proposição, eu vou mostrar esse aqui. Então, guarda essa fórmula é interessante porque você tem a fórmula para calcular a diferencial de um produto exterior. Repara que K, né? K é o primeiro número que aparece na alfa, né? Uma K fórmula. Certo? Primeira deriva a primeira, depois a segunda. A ordem interessa, né? Mais menos 1 elevado a K, alfa exterior de 20. Muito bem. Proposição agora. Seja, né, ômega, uma K forma em 1. Então, diferencial da diferencial de ômega é 0. Então, se você deriva duas vezes uma forma, ele é nulo. Tá? Em particular, se ômega for tipo uma escolha ficar, né? Tem que ser assim. É porque você vai aplicar várias vezes de cada coordenada, igual a zero. Então, prova. Como ômega é uma soma de termos, da forma f de x, dx1, dx e k, né? Basta mostrar que isso vale para esse termo. Que a proposição é válida. Válida, né? É válida para formas desse tipo. Não, porque uma forma é uma soma finita, né, desses tipos de termos. Então vamos lá. Então d de f dx1 exterior dxk aqui é igual. Então essa aqui é d. A diferencial dessa é a soma alternada. É a diferencial de f. Aí vem o exterior. Aplicando de novo o diferencial. Você vai derivar de novo as funções. Tá? Então vamos separar as somas em duas partes.
Então aqui temos uma somatória dupla, né? I menor que J, porque se repetir dá zero, então temos que evitar a repetição. Quando I for menor que J, e depois quando J for maior que I, que é J? dx1, dx1, então vai sobrar uma soma assim, né? Só que esse, presta atenção aqui, esse aqui é menos dxj dxi, menos o sinal desse, né? Agora, por Schwarz, esses dois são iguais. Schwarz, Clairaut, Schwarz, né? Clairaut, Schwarz. Esses são iguais. Então aqui temos dois coeficientes iguais e um sinal contrário ao outro, então dá zero. Então o teorema de Clairaut-Schwarz se aplica aqui. Portanto, se temos que todos os fatores desse tipo são zero, então em geral, né, uma forma que soma esses fatores vai ter diferencial igual a zero para toda a forma. Muito bem, então diferencial, tem uma diferencial, ela é zero. Opa, aqui diferencial, desculpa. Diferencial é zero. Muito bem. Então vamos definir o que é uma forma fechada e uma forma exata. Bom, já definimos forma fechada, agora formas exatas. Formas exatas. Então, ômega na K-forma é chamada forma exata? Sim. Existe eta uma K menos 1 forma em 1, tá ok? A diferencial de eta te dá ômega. Ou seja, ômega provém de derivar uma K menos 1 forma. Tá? E é fechada, né? A gente vai de novo, né? Foram fechadas. Ômega é fechada. Se a diferencial dela é zero. Então, repara o seguinte, o conjunto de formas exatas em 1, né, fica dentro do conjunto de formas fechadas. Se é exato, é fechado. O recíproco a gente não sabe. Muito bem. Vamos dar um exemplo de
Vamos dar um exemplo de uma forma que é fechada e não exata. Tá? Para ver que esses dois conjuntos são diferentes. Em geral, né? Tá claro, então? Forma fechada, forma exata. Então, um exemplo. Seja ômega, uma forma que vai ficar em R2 menos a origem. Ômega definida assim. Está bem definida, porque eu estou pegando funções em R2 menos 0, 0. Beleza? Uhum. Só uma coisinha aqui. Deixa eu lembrar. Ah, tá. Tá, essa aqui é conhecida como forma ângulo. Forma ângulo. Por quê? Vamos pensar geometricamente, né? Presta atenção. Olha só, imagina aqui o plano, né? E aqui o círculo. Um círculo. Pega aqui coordenada x, y. Vamos pensar um círculo de rádio R, né? Ou unitário, peraí. Não, rádio R. Então, os pontos x, y satisfazem essa equação. Certo? Vamos colocar aqui um ângulo θ. Então, em coordenadas polares, R é cosseno de θ, né? Certo? Isso. Agora, tudo bem. Quem vai ser o vetor tangente aqui, unitário? Que coordenadas ele tem? Então, se é tangente, aqui 90 graus, né? Eu posso trasladar ele aqui, 90 graus. Então, as coordenadas desse vetor, pelo que eu sei, é menos y, x, concorda? Ah, tá, não, peraí. Eu quero que... Ah, tá. Então, falar de novo. Que aqui eu quero que apareça justamente essas funções. Tá. Vou mudar aqui. Pega um x, y qualquer, né? Naquela reta. Então, esse ponto daqui vai ter coordenada x sobre x quadrado mais y quadrado, né? Y, x quadrado mais y ao quadrado. Concorda? Aqui vou colocar rádio 1. Vou colocar rádio 1, tá? Esfera círculo unitário.
Tá, eu quero as coordenadas. Eu quero essas coordenadas aqui. Justamente da que a reta tangente gerada aqui, né? Nesse ponto. Quais são as coordenadas? Bom, eu posso fazer uma translação e supor que aqui está. Certo? Então, que coordenadas tem esse cara? Bom, ele vai ter álgebra linear, né? Então, menos i x quadrado, y quadrado, né? X x quadrado mais y ao quadrado, né? Essas são as coordenadas desse vetor perpendicular. Então aqui vou colocar 1. Aqui vou colocar 1. Aqui não vou colocar nada, porque já não é 1, né? Eu peguei um xy qualquer. Peguei um xy qualquer. Não vou só coordenadas polares também. Então peguei um xy qualquer diferente de 0. Pegou um xy diferente de 0, 0. Ou seja, define uma direção, né? Bate no círculo nessas coordenadas x sobre x quadrado mais y quadrado, y sobre x quadrado mais y quadrado. Agora eu estou interessado na vertical. Então, esse mesmo cara que gera essa reta é simplesmente esse número aqui, menos y sobre x quadrado, y quadrado, x sobre x quadrado mais y quadrado. Que justamente são as coordenadas dessa forma, olha só. Então, por isso essa forma é chamada forma ângulo. Ela é fechada, vamos lá. Ômega é fechada. Não é fechada. Então, isto é, a diferencial de ômega é zero. Bom, aí vou deixar como exercício vocês. Mostrar que esse é zero. É simplesmente fazer a derivada. Tá? Muito bem. Mas ela... Bom, a gente vai ver depois. Acho que agora não, a gente não tem condições ainda de... ver que ela é... Então, uma observação. Vou mostrar depois, agora não. Ômega não é exato. Vamos encontrar uma contradição, se ela é exata, ela é diferencial de uma função, aí vamos aplicar integral ali, vai dar uma coisa que é diferente de zero. Aí a gente vai ver que não é exato. Então acho que com isso tá bom. Uhum. Muito bem. Então repara que aqui o domínio é importante, ok? O domínio é importante. Tem que notar isso aí. Uhum. Vou fazer um cálculo aqui em R3. O que acontece com uma forma.
Q, R. Uma forma em 03. P e Q, R são funções de 3 variáveis. Então a diferencial da forma é dp exterior dx mais dq exterior dy mais dr exterior dz. Fazendo as derivadas parciais de P, derivadas parciais de Q, derivadas parciais de R, você vai chegar a essa fórmula aqui. Q, e juntando tudo, né? Agrupando, vai sair dx exterior dy mais vai dar isso. Muito bem. Tá. Essa essencialmente também se pode escrever assim. Deixa eu lembrar. Determinante. Deixa eu lembrar aqui. Que isso tem a ver com o rotacional. Um campo, né? De um mapa. Bom, acho que é assim, ó. Se não me engano, é assim. Deixa eu lembrar. Derivada de P, derivada de Q, derivada de I, derivada de R, derivada de Y, determinante. Não é não. Não. Tá, não. Tem uma relação. Tá, verifica essa conta aqui, né? É bom para você treinar essa parte, que efetivamente dá isso. Pode ser que tenha me confundido, mas acho que não, tá certo. Certo, eu queria expressar como determinante. Deixa eu pensar aqui como que a gente pode reescrever isso, né? Dx dy
Não, isso não vai dar para escrever como determinante, que é uma forma em R3. Não vai dar. Tá. Tá bom. Vamos então ficar por aí, que na próxima aula eu vou relacionar isso com que a gente aprendeu em cálculo em R3, o gradiente, o rotacional. Tá? O que tem a ver as diferenciais de formas, né? Tanto essa como em R2, né? Essa parte aqui. Ó. Quando você tem R2, como funciona em R2? Se você tem assim, né, P dx mais Q dy, então a diferencial de ômega é derivada parcial em relação a x, né, menos derivada de P em relação a y, dx dy. O que tem a ver essas duas expressões, né, com o gradiente e o campo rotacional que a gente estuda em R3, né? Beleza. Tomar